já depois de garotão, já adulto. Quando que despertou esse negócio do Pirico com o Linense, de estar atuante ali todos os jogos, estar ali no alambrado, com o radinho no ouvido, discutindo com os colegas, discutindo com o jogador, discutindo com a gente da imprensa. Tem que ser assim mesmo, torcedor vibrante que quer fazer parte, que quer ser, não pode ser mais um, né? Torcedor, você tem que ser o torcedor, né, Pirico? Realmente, né? Eu costumo dizer que eu já nasci linense, né? Eu sou uma pessoa que defendo o Lins também, eu não gosto de falar mal da minha cidade. O Linense não precisa nem dizer, né? Então eu tenho uma história de família com o Linense, né? Meu pai era diretor do Linense, na época do Nildo Encanador, então eu já cresci com esse ambiente de Linense, né? Nildo Encanador, Nildo Ribeiro, né? Que era mais conhecido, que é conhecido como Nildo Encanador. O Edgar Bergamaschi, né? O pai, né? Então meu pai sempre fazia parte da diretoria, como um bom pedreiro, né? Era o diretor de patrimônio desse pessoal, né? Então a história é desde que eu me conheço por gente, eu já frequentava o Gilbertão, entendeu? Então é um amor assim que eu dei pelo Linense assim, muito grande. Mais do que sou São Paulino nas horas vagas, costumo dizer, né? Mas nem se equipara com o Linense, né? O Linense pra mim... E aí tive dois irmãos que jogaram no Linense, né? O Calango, que jogou no Linense, o meu irmão também, o Alberto, que foi jogador profissional, o Betinho, que jogou no Linense, começaram tudo no Linense com 18, 19 anos, e eu fui acompanhando esse pessoal, né? Então, cada vez mais o amor foi aumentando, né? Na infância, na época de começar a bater uma bola, você atuou também? Eu joguei no Júnior do Linense, né? Joguei no Júnior do Linense em 1986. Eu fazia parte do Júnior do Linense, né? Mussato, eu, o Evinho, bastante o Serjão Liberdade. Então, o pessoal que jogava no Júnior do Linense, nosso treinador velho, né? Então, eu tive uma história, eu vesti a camisa do Júnior do Linense, que pra mim foi uma satisfação também, né? Joguei em vários lugares aí, jogava Satuba, Prudente, defendendo as coisas do Linense. Então pra mim isso aí foi... Hoje eu tava na rua e falaram pra mim assim, pergunta pro Pirico se ele costuma dar uma miradinha assim no tornozelo do adversário. Eu falei, não, imagina, não faz não. Faz, Pirico, ou não? Porque o Pirico é zagueiro, né? Zagueiro, lá no campo é zagueiro. A vida toda eu joguei de zagueiro central, né? Até pelo porte físico, tinha que ficar jogado parado lá atrás. Mas nunca mirou o tornozelo de ninguém. De vez em quando a gente dava uma cutucada, né? Mas isso já faz parte do passado, que agora o joelho tá diminuindo um pouco o ritmo, né? E aí, só complementando, a gente foi pegando esse amor, né, pelo Linense, né, e realmente acompanhei, né, então, é como a gente diz, né, hoje a gente está vivendo um sonho, né, porque eu jamais imaginava. Ver o Linense da primeira divisão A gente não imaginava, né, porque, nossa, voltando no tempo, às vezes eu pergunto o Edgarzinho Bergamaschi Júnior, né, meu amigo, eu falo, nossa, Edgar, nós assistimos cada jogo, hein. Linense antigamente, José Bonifácio, teve cada história, a gente ia no campo, tinha 3, 4 pessoas. Monte Azul, Severínia. Nossa, são umas histórias assim que a gente vê a realidade do Linense hoje, né? Eu só tenho que... É por isso que eu sou fã do Rogério Câmara, Amaral, porque o Linense já teve dinheiro, mas assim, a administração igual essa que teve agora aqui, porque administrar o Linense sem dinheiro, né, meu, era difícil, né? Eu acompanhei muitos presidentes que administrar o Linense sem dinheiro nenhum, então era uma dificuldade, né? E conheço diretorias que tiveram muito dinheiro e não conseguiram montar times, né? E o Rogério Câmara, o Rogério Amaral, o trabalho que eles fizeram na diretoria aí, e hoje o Linense não depende... O pessoal fala assim, mas tem muito dinheiro aí e tal? Não, não é isso. Não, você tem um dinheiro que se você não souber administrar e contratar, o dinheiro não dá em nada. E o mais importante, exatamente, montar time não é fácil. E o mais importante, Nardella, que eu digo, é que o Linense hoje ele não tem um dono, né? Então a gente ouve falar muito de Mirassol, de Oeste de Itápolis, são times que têm dono, né? Sim, então, eu lembro do Novo Horizontino, que tinha dono, e onde está o Novo Horizontino hoje? Então o maior legado que essa diretoria atual está deixando para o Linense é o Linense trabalhar sem depender de ninguém, né? Então isso aí dá uma importância assim que nem de patrocinador praticamente o Linense depende, né? Então a administração que só tem elogios, né? E que me levou, né, a realizar o sonho da minha vida, que era ver o Linense. Na época de Linense, antes até da Série A, vamos dizer assim, até antes da A3, na época de Bezinha, na época de intermediária, que assim como eu, nós assistimos muitos jogos aí, o que você lembra que foi marcante, sei lá, um jogo aqui ou fora, que teve que, sei lá, né? Eu, por exemplo, tive situações contra a Lençoense, eu fazia parte da camisa 12, e nós chegamos lá com a batucada toda animada e tal, e o Linense começou a vencer o jogo,
de repente, e o campo não tinha saída, era uma ferradura assim, morria num paredão. E aí, rapaz, a torcida adversária veio, prensou a gente ali, e dali eu fui obrigado, ou apanhava, nós tentamos brigar, mas você dava um murro, tomava 10, né? Então não dava. Aí pulamos tudo para dentro do campo. Aí os policiais veio e falaram, pode prender, prefiro ir preso do que ficar lá em cima. Alguma coisa nesse sentido? Graças a Deus, eu acompanho o Linense muito. Graças a Deus eu nunca tive problema. Em lugar nenhum assim que eu me recordo, nunca tive problema. O que eu lembro muito do Linense assim são alguns jogos assim que marcaram, mas assim, antigamente a gente ia mais na paixão mesmo, né? E sabia que a coisa não ia ser fácil, então, mas assim, os jogos que marcaram assim pra mim assim, acho que o jogo lá do Linense, lá contra, na final da Copa Paulista contra a Juventus, foi um jogo marcante, pela invasão que a torcida do Linense, que é diferenciada, não adianta, eu falo para as pessoas que são de fora, a torcida do Linense é diferenciada. Eu fui uma vez num jogo da Copa Paulista, na Javari, uma chuva muito grande, o Emerson estava lá nesse jogo cobrindo, acho que foi, eu lembro de 1-0, gol do Falso, se eu não me recordo, é uma coisa assim. E eu lembro desse jogo que nós estávamos em 6 atleticanos, no Juventus acho que não tinha 10. E é aquilo que eu digo, todo o campo que a gente vai, a gente sempre vê um senhorzinho lá de seus 60, 70 anos chegando no estádio. E gente que a gente não conhece, sabe? Então é uma emoção muito grande, porque você vê que é uma paixão assim. E eu confesso. Porque, eu falo, torcer para time grande é fácil, né? É muito fácil. É fácil. Torcer para pequeno. E eu confesso que a gente chegava nos estádios, né? E aí buscava no binóculo, vamos ver quem está por lá, né? Na lente da câmera do Emerson, que é potente, buscava e falava, o perigo está lá. Né? E vai com ele outros tantos. É porque a gente acaba fazendo um passeio familiar, né? Um jogo também que eu acho que deve ter ficado na sua mente, como na de muitos atleticanos, foi o acesso, né? Santa Bárbara, né? A invasão lá. Aquele jogo lá foi um negócio assim que eu nunca vi. Eu, pra falar a verdade, nem assisti o jogo. Nós voltamos para ali sem acreditar, né? A gente ficava dançando na arquibancada. E aquele jogo lá, eu lembro que no final do jogo me deu vontade de chorar, rapaz. E eu na hora, eu falei, pô, não posso chorar, vai ficar chato, né? Comecei a olhar em volta assim, eu via senhores de 60 anos, 50 anos, chorando aos prantos, né? Aí eu falei, mano, eles podem chorar, por que eu não posso? Né? Exatamente. Então ali foi uma emoção assim que eu não, olha, não tem nem palavra para descrever. E outro jogo emocionante também foi no Morumbi, né? A primeira vez que o Linense foi jogar lá, né? E eu fui meio receoso, né? Falei, mas como é que vai ser? O que será que vai acontecer, né? Que eu sempre fui São Paulino, né? E fui na torcida também, nunca vi um negócio daquele lá. Eu cheguei no estádio, a segurança falou assim, mas vai vir gente de linha? Eu falei, meu filho, pode preparar a bilheteria aí, que estava fechado, inclusive, naquele jogo. Eu falei, você prepara que vai vir um ônibus, tá vindo um ônibus, ônibus quanto é lado. E encheu ali aquela... E o cara ficou de... Uma boa parte completa naquele reservado. E ali eu vi que realmente eu sou atleticano, viu? Porque... E ali é isso que eu ia te perguntar, porque eu também sou São Paulino e dei até um furo, né? Do lado do Emerson, atrás, no gramado, atrás do gol do Rogério Ceni, num dos últimos jogos do Linense lá, e que o Fausto sofreu uma carga, né? E eu na hora ali atrás gritei, pênalti, né? Todo mundo olhou do lado e falou, pô, você não precisa nem falar que você é linense, né? Então isso pra mim foi também marcante, aí que a gente vê que é linense mesmo. Eu sou São Paulino nas horas vagas, como você disse bem. Com você foi a mesma coisa também. Mesma coisa, né? Porque quando a gente fica apreensivo, como é que vai ser, né? Mas na hora que o Linense entrou em campo, parecia que ele estava jogando com um time qualquer, né? E ali eu vi realmente que o coração é atleticano e não tem